Olá, meus amores, bom dia novamente, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham aproveitado o feriado, né? Descansado no final de semana. Agora estamos de volta, né? E vamos dar continuidade, a gente já fez a correção. Agora a gente vai dar continuidade aqui ao nosso conteúdo e hoje a gente vai falar sobre sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. A gente falou anteriormente de equações do primeiro grau com uma incógnita, e a gente falou de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Agora a gente vai falar de sistemas de duas equações, tá bom? Do primeiro grau com duas incógnitas, tá? Então, para isso, a gente vai começar com esse exemplo, né? Nós temos aqui, ao ler uma revista de desafio, Marlon se deparou com um enigma. O que dizia o enigma? Dizia o seguinte: em um sítio, a quantidade de galinhas mais a quantidade de coelhos é igual a 14 animais. Juntos, esses animais têm 38 patas. Quantas galinhas e quantos coelhos há nesse sítio? Então, aqui, a partir desse enigma, a gente pode montar um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Como assim? Primeiro, vamos lá. Está se referindo à quantidade de galinhas e à quantidade de coelhos. Vamos chamar as galinhas, tá? Vamos representar as galinhas com a letra X e os coelhos vamos representar com a letra Y. Então, nós temos a incógnita X para as galinhas e Y para os coelhos. Ele disse que a quantidade de galinhas mais a quantidade de coelhos é igual a 14 animais. Então, X mais Y é igual a 14. Monto assim a minha primeira equação. X mais Y é igual a 14. Por quê? Porque eu chamei as galinhas pela incógnita X e chamei os coelhos pela incógnita Y. Ele disse que a quantidade de galinhas mais a quantidade de coelhos é igual a 14. Então, a quantidade de galinhas, que é X, mais a quantidade de coelhos, que é Y, X mais Y é igual a 14. Mas ele ainda continua, tá? Ele diz o seguinte: juntos esses animais têm 38 patas. Então, vamos lá. Quantas patas a galinha tem? Duas patas, né? Então, vai ser 2 vezes o número de galinhas. Vai ser 2, que é o número de patas, vezes o total de galinhas, que vai dar o total de patas. Mais, quantas patas o coelho tem? 4. 4 patas vezes o número de coelho, que é Y, que dá igual a 38. Montei assim, ó, duas equações, tá? Duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, tá? Onde as incógnitas são X e Y, e essas equações são do primeiro grau porque tem o expoente 1. Então, essas duas equações que eu acabei de montar, eu chamo elas de sistema de equação, tá? Sistema de duas equações. Que a partir de um problema, eu montei duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Eu chamo de sistemas de equação, tá? Então, aqui, né, ele fez o desenvolver no livro aqui, já tinha feito aqui com vocês anteriormente, mas ele desenvolveu. Aí ele diz o seguinte: para resolver esse enigma, lembre-se que as galinhas têm 2 patas, que foi o que a gente falou ali em cima, e os coelhos 4. Assim, indicamos por X a quantidade de galinhas, que foi a mesma coisa que eu fiz, chamei de X a quantidade de galinhas, e por Y a quantidade de coelhos desse sítio, que foi a mesma coisa que eu fiz aqui. Podemos escrever as seguintes equações. Mesma equação que eu escrevi lá, X mais Y igual a 14, ou seja, quantidade de galinhas mais a quantidade de coelhos vai ser igual a 14 animais, tá? Soma das duas quantidades é igual a 14. Depois, a segunda
equação. A quantidade das patas de galinhas, que vai ser 2 vezes a quantidade de galinhas que a gente tem, mais a quantidade de patas dos coelhos, que vai ser 4 vezes a quantidade de coelho, 2 porque são 2 patas das galinhas e 4 porque são 4 patas dos coelhos, que vai ser igual a um total de 38 patas, ok? Então, no caso, x e y, eles vão representar, gente, né? X e y estão aqui representados como a quantidade de galinhas e a quantidade de coelhos, eles vão ser números naturais, porque a quantidade de galinhas e a quantidade de coelhos, elas têm que ser inteiras, tá? Nós estamos falando de animais, nós não vamos partir o animalzinho em partes, tem que ser inteiro. Então, x e y, eles representam números naturais, tá? Nesse caso, para determinar a quantidade de galinhas e a quantidade de coelhos, é preciso obter valores que satisfaçam, tá? Que satisfaçam simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, as duas equações, ok? E assim, essas equações, elas formam, né, como a gente já tinha falado, um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, tá? Ele pode ser indicado dessa seguinte forma, tá? E como é que eu faço para encontrar qual a quantidade de galinhas e qual a quantidade de coelhos? Vamos ver já já. Então, uma das maneiras para que a gente resolva sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas é por meio de tentativas, tá? Mas a gente ainda tem mais duas maneiras, que é através da adição e da subtração de sistemas de equações. Só que hoje a gente só vai ver por meio de tentativas. Na próxima aula, sexta-feira, a gente vai estudar o método da adição e o método da substituição, tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira maneira aqui, uma das maneiras que a gente vai ver hoje, é por meio de tentativas, ou seja, o que é esse por meio de tentativas? É a gente atribuir valores para x e para y e substituir na equação. Se a igualdade for verdadeira, esses valores que a gente atribuiu está correto. Se a igualdade for falsa, esses valores que a gente atribuiu não estão certos. Então, vamos lá. Supondo que o x, né, que é a quantidade de galinhas, seja 8, e o y, que é a quantidade de coelhos, seja 7, vamos ver se esses valores que a gente sugeriu, eles podem estar corretos. Primeiro, vai ser a soma dos dois animais, que tem que ser igual a 14. Porque a gente viu lá, ó, que x mais y, que é o número de galinhas, mais o número de coelhos, é igual a 14, tá? Então, x mais y tem que ser igual a 14. Então, quando eu somar 8 mais 7, tem que ser 14. Se não for 14, então os meus valores atribuídos a x e a y estão errados. Então, 8 mais 7 igual a 15. E tinha que dar igual a quem? 14. Então, 8 e 7, eles não nos servem como solução para nossa equação, para o nosso sistema de equação, tá? Ah, tia, mas você nem fez o outro ainda para ver se vai dar certo. Então, vamos fazer aqui o outro, né? Ó. Ele disse que o número de patas de galinhas mais o número de patas de coelho tem que ser igual a 38. Então, substituindo aqui, ó, 2 vezes 8, que é x, mais 4 vezes o 7, que é y, 2 vezes 8, 16, 16 mais 4 vezes 7, 28, vai dar 44. 44 não é igual a 38. Então, como eu disse para vocês, esse valor não nos serve. Então, vamos lá. Agora, vamos supor outro valor. O outro valor é quantidade de galinhas é 10 e a quantidade de coelhos é 4, tá bom? Então, vamos lá substituir. O x é 10 e o y é 4. Então, x mais y, 10 mais 4, 14. Primeiro deu certo. Vamos ver se o segundo vai dar? 2 vezes 10 mais 4 vezes 4. 2 vezes 10, 20, mais 4 vezes 4, 16. 20 mais 16 dá 36. Tinha que dar 38. Também não nos serve. Porque a tia, mas aqui deu 14, deu igual, mas não deu no segundo, né? A nossa segunda equação. Tem que satisfazer as duas. Só satisfez uma, então não serve.
Vamos ver agora com 7 e com 8. X é 7, o Y é... 8 não, o Y é 6. Então, vamos lá. 7 mais 6 é igual a 13. 13 não é igual a 14. Não nos serve. Mas vamos substituir aqui no outro. 2 vezes 7, 14. 4 vezes 6, 24. 24 mais 14, 38. A tia satisfez a segunda, mas não satisfez a primeira equação. Então, também não nos serve. 9 e 5. Vamos lá. 9 mais 5, 14. Beleza, vamos para a segunda. 2 vezes 9, 18, mais 4 vezes 5, 20. 18 mais 20, 38. Opa, ó, satisfez a primeira e satisfez a segunda. Então, nós temos o quê? 9 galinhas e 5 coelhos. Então, vamos lá. O que a gente pode perceber? A gente pode perceber que para x igual a 10... e y igual a 4, tá? E para x igual a 7 e y igual a 6, apenas uma das equações é satisfeita. No primeiro caso, a primeira equação é satisfeita e no segundo caso, a segunda equação é satisfeita, tá? Se só satisfazer uma das equações, não nos serve. No primeiro caso, ela não satisfez nenhuma, tá? Então, só nos serve como resultado se o x e o y satisfazer as duas equações. Ou seja, se ele for soluções para as duas equações ao mesmo tempo. Se não, ele não nos serve como solução, ok? Então, quem é a solução da nossa equação? 9, x igual a 9 e y igual a 5. O que vocês podem perceber? Ó, x é igual a 9. Então, dá para montar o quê? Um par ordenado. E y é igual a 5. Então, o que a gente pode perceber? O que a gente pode concluir? Que a solução de um sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas é um par ordenado, tá? Então, o par ordenado, ele vai satisfazer as duas equações ao mesmo tempo. No nosso exemplo, o nosso par ordenado é o par ordenado 9 e 5, onde 9 é o eixo x e 5 é o eixo y. Ok? Então, a nossa solução de um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, elas vai cair em um par ordenado, onde esse par ordenado, ele satisfaz as duas equações ao mesmo tempo. Tá bom, meus amores? Vamos aqui, ó, representar, né, ver a representação geométrica, tá bom? Dessa solução. Então, vamos ver aqui, ó. Geometricamente, a solução de um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas é o ponto em que as retas que representam as soluções de cada equação se cruzam. Então, a solução dessa equação é o ponto em que as retas estão se cruzando. Qual é o ponto? O par ordenado 9 e 5, tá? Então, essa é a solução da nossa equação, o par ordenado 9 e 5, ok? Então, para o sistema de equação da situação anterior, temos que o par ordenado 8 e 7, né? 10 e 4, 7 e 6 não são soluções para o nosso sistema de equação. O par ordenado 8 e 7, ele não é solução de nenhuma das equações, não é isso? A gente pode observar aqui, ó, que o par ordenado 8 e 7, ele não satisfez nenhuma das equações, tá? O par ordenado 10 e 4, ele satisfaz apenas a equação x mais y igual a 14. E para que seja solução, ele tem que satisfazer as duas ao mesmo tempo, ele não fez isso. O par ordenado 7 e 6, ele satisfez a equação 2x mais 4y igual a 38, mas não satisfez a primeira equação, então não é solução. Já o par ordenado 9 e 5, ele satisfez as duas equações ao mesmo tempo. Logo, a gente conclui com toda certeza que ele é a solução dessa equação. Então, as retas que são formadas, né, por um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, elas se encontram em um único ponto comum,
Ou seja, se elas se encontram em um único ponto comum, é porque elas admitem uma solução. E que essa solução, ela é única, tá? Nós temos uma única solução. Então, o sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas, eles admitem uma única solução quando eles têm um único ponto comum. Ou seja, se eles se cruzarem, ou seja, formando retas concorrentes, eles possuem solução. Se eles formarem retas paralelas, eles não vão admitir uma solução, porque para admitir uma solução, elas têm, as retas que formam o sistema de equação, elas têm que se encontrar em um ponto comum, ok? Ó, vejamos do que a tia está falando. Falei que se as retas que formam o sistema de equação, elas se encontrarem, ou seja, elas se cruzarem, elas admitem uma solução, que é o ponto comum. Se elas forem paralelas, elas não vão se cruzar, gente. Elas não vão se encontrar. Logo, se elas não se cruzam, se elas não se encontram, isso quer dizer que o sistema de equação não admite uma solução, porque eles só vão admitir uma solução se as retas forem concorrentes, as retas que formam o sistema de equação, tá? Vejamos aqui, ó. Aqui eu tenho um sistema de equação x mais y igual a 2 e x mais y igual a 5, onde foram atribuídos valores a x e a y, igual a gente fez anteriormente. E a gente não conseguiu encontrar nenhum valor atribuídos a x e a y, na qual eles satisfaçam as duas equações ao mesmo tempo, ó. Aqui, ó, satisfez só a segunda equação, x mais y igual a 5. Aqui ele satisfez a primeira equação, x mais y igual a 2. Aqui também a primeira. Aqui novamente a segunda, x mais y igual a 5. Aqui a primeira, x mais y igual a 2. E aqui a segunda novamente. Então, a gente não conseguiu encontrar, né, pares ordenados que satisfaçam as duas equações ao mesmo tempo. Logo, se eu não tenho um par ordenado que satisfaz as duas equações ao mesmo tempo, é porque esse sistema ele não admite uma solução, ou seja, ele não tem uma única solução que satisfaça as duas equações ao mesmo tempo. Logo, a representação gráfica dele, das duas equações, vão ser duas retas paralelas. Porque duas retas paralelas, elas não têm ponto em comum, porque elas não se cruzam. E se elas não se cruzam, elas não admitem uma solução, porque só vai admitir uma solução quando as retas as retas formadas pelos sistemas de equações forem concorrentes, porque elas vão admitir um ponto em comum. Logo, a gente conclui, ó, que se as retas representadas graficamente, tá, forem paralelas, elas não admitem solução, ou seja, não vai existir solução para esse sistema, pelo que a gente está vendo aqui representado graficamente, ok? Vamos ver aqui um terceiro exemplo. Nesse terceiro exemplo, eu tenho as equações menos x mais y igual a 1 e menos 2x mais 2y igual a 2. E aqui a gente tem a representação gráfica e aqui a gente tem as tentativas de pares ordenados para essas duas retas. Como a gente pode ver, ó, todos os pares ordenados aqui, eles estão satisfazendo as duas equações. Ou seja, nesse caso aqui, a gente não tem apenas uma única solução, a gente tem várias soluções, não é isso? E a reta que está representando as duas equações, elas são retas coincidentes, ou seja, uma sobrepõe a outra, tá? Se as retas que representam graficamente a solução de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas são coincidentes, gente, então esse sistema admite infinitas soluções, tá? Então, quando as duas retas são coincidentes, que representam o sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas, isso quer dizer que esse sistema admite infinitas soluções, vai existir infinitas soluções para eles, não apenas uma única, tá? Porque se fosse uma única, eles só iam se encontrar em um único ponto comum. Como as retas são coincidentes, uma sobrepõe a outra, vai existir infinitas soluções. Ok, meus amores? Se as retas forem paralelas, que formam o sistema, não admite solução. Se elas se encontrarem em um único ponto comum, admite uma única solução. Se elas forem coincidentes, uma sobrepõe a outra, elas admitem infinitas soluções. Ok? Beijos, tchau, tchau.